Olá, boa noite, povo de Deus, sejam bem-vindos. É uma alegria ter você nessa noite de hoje, né? Nessa série vocacional, nesse mês, falar um pouco dessa graça, né? Que é essa vocação matrimonial. Então, fique à vontade, se apresente para essas pessoas que estão conosco nessa noite de hoje, nessa live, para que eles também possam te conhecer, a você e a sua família. Fique à vontade, minha irmã, e sua família. Mais uma vez, boa noite, né? Meu nome é Jarcilene, sou da Missão Caraúbas, né? Sou da comunidade externa, Caraúbas, Rio Grande do Norte, aqui pertinho de Mossoró, né? No interior aqui de Mossoró. E aqui é minha família, né? Meu esposo, Lucas, a minha filha mais velha, Cecília, e o nosso filho mais novo, Gabriel. Os pontos positivos, né, da vida matrimonial são muitos, né? Como também os desafios também são imensos, mas que os desafios, as dificuldades, eles não cobrem, né, os pontos positivos. É um presente de Deus assim na minha vida, tudo aquilo, um pouquinho mais que eu pedi a Deus nas minhas orações, né, porque eu sempre pedi a Deus que não permitisse que eu me casasse com uma pessoa que não fosse da vontade dele. Então eu sempre pedia isso, Senhor, nunca permita, eu não dou essa liberdade a mim mesma de escolher a pessoa com quem eu vou viver. Eu disse, Senhor, se o Senhor quer que eu case, então que eu case com a pessoa que o Senhor escolheu para mim, que o Senhor tem para mim. Né? E é tanto que eu digo muito, né, que eu só consigo ser a missionária que eu sou também por causa dele, né? Porque muitas pessoas às vezes me questionam porque ele não é da comunidade, né? Não é consagrado. Ai, você consegue? Como é que você consegue? Como é que você caminha? Eu caminho. Ele pode até não ser um consagrado na comunidade, mas ele me ajuda, às vezes até mais que alguns consagrados, né? Me ajuda demais mesmo. Então, quando essa cumplicidade, essa divisão, esse companheirismo, esse entendimento, então, assim, o casamento não tem como não dar errado. Ou não tem como dar errado, né? Ele dá certo, né? E graças a Deus, ele nos deu essa graça sempre desde o início. Que eu vejo também que é muito necessário a conversa, o diálogo, né? Eu sempre, desde o início do nosso namoro, eu sempre disse a ele sempre foi consciente da minha vocação, do meu chamado, né? Daquilo que Deus ele tinha para a minha vida, né? Do lugar de Deus na minha vida, do lugar da comunidade na minha vida. E aos poucos Deus ele foi colocando no coração dele também, porque eu digo muito aqui na missão para as meninas, né? Quando a decisão é minha, eu que sou a consagrada da comunidade, né? Eu que tenho que dar o testemunho, eu que tenho que fazer primeiro, né? Eu que tenho que dar o exemplo, né? E eu tenho certeza assim que essa minha decisão, essa minha convicção também contribui muito no matrimônio, né? Porque muitas vezes eu que saio para evangelizar, eu que saio, né? Muitas vezes não, sou eu que saio para falar, né? Eu saio para evangelizar e ele me ajuda, ele fica com os meninos foram e vão comigo também, né? Que esse é um grande desafio de quem casa. Eu confesso, a gente tem essa cumplicidade muito grande e tendo essa cumplicidade, ajudando um ao outro, a gente consegue superar qualquer dificuldade que venha a ter. Né? Claro que todo matrimônio tem sua crise, tem os seus altos e baixos, mas se a gente estiver junto em Deus, a gente supera, né? A gente supera, porque a gente vê tantos casamentos frustrados, né? Tantas pessoas decepcionadas, e isso acaba muitas vezes sendo um empecilho para que a pessoa se lance abertamente no matrimônio, né? Então, por isso que é necessário também a gente buscar em Deus esse discernimento. Eu cresci, né, sempre escutando muitas palestras, né, de Padre Jonas, de Padre Léo, né, primeiro Padre Jonas, depois Padre Léo, e eu sempre ouvi eles dizerem, né, que quando a gente coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, o resto vem por acréscimo, né, as outras coisas, elas se completam. Quando a gente faz a vontade de Deus, até quando a gente erra, Deus, ele conserta por causa do desejo, por causa da misericórdia, né? Deus, ele vem
que reorganiza a nossa vida. Então, eu sempre costumo dizer assim, que primeiro é o meu testemunho. Se eu quero servir, se eu quero me entregar a Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu tenho esse real desejo sincero do meu coração, Deus, ele dá a graça. Isso. Deus, ele vai dar a graça, né? Deus, ele não coloca sonhos irrealizáveis no nosso coração, né? Se Deus coloca um sonho da vontade dele, algo do coração de Deus, então é porque ele vai se realizar. E eu creio muito nisso. Então, nós temos que caminhar na fé, naquilo que realmente nós acreditamos. Porque se a gente se coloca à disposição de Deus, do serviço, do reino, e a gente já vai cheio de interrogação, cheio de questionamento, então, opa, tem alguma coisa errada. Eu tenho que fortalecer minha fé, eu tenho que me colocar diante da presença de Deus, e eu preciso ter essa certeza. É isso que Deus quer para mim? Então, eu me lanço, eu me jogo, né? Porque eu, particularmente, eu sou muito assim. Quando eu entro numa coisa, eu entro de cabeça. Eu não entro pela metade. Né? Então, até quando eu fui entrar na comunidade, eu já fazia muitos anos de caminhada da renovação carismática, né? Então eu entro, não entro, eu vou, não vou, porque eu sabia que se eu entrasse aos trancos e barrancos, eu vou até o fim, né? Eu vou até o fim, porque eu sou assim, né? Quando foi para me casar da mesma forma, eu disse, eu caso ou não me caso, porque eu sabia, se eu casasse, podia ser o que for, mas eu ia levar à frente até o fim. Então eu gosto muito de ser decidida nesse ponto, de fazer, de assumir e de ir. Então, nas coisas de Deus, a gente precisa ter essa decisão e acreditar que Deus, ele vai fazer. A gente está fazendo a nossa parte e nosso Deus, ele vai fazer a dele. Ou a gente está servindo um Deus mentiroso, ou o Deus que a gente está disposto a servir é um Deus de duas palavras. Então, nós precisamos crer no que acreditamos. Como diz a canção de Padre Zezinho, né? Às vezes, muita gente não crê no que acredita e afasta-se o irmão da religião. Então, às vezes, nós somos assim. Nós somos cristãos, a gente diz que acredita, mas na hora do vamos ver, a gente dá um passo para trás. É um para frente e dois para trás. Então, é preciso, primeiro de tudo, decisão. Eu vou. E eu acredito que eu vou e que Deus, ele vai fazer o resto. Deus, ele vai fazer. Quando eu tomo aquele propósito diante de Deus, ele vai fazer o resto. Ele vai providenciar. Ah, meu marido não caminha comigo, meu marido não vai comigo. Mas Deus, ele vai me dar os meios, as ferramentas, para que a graça de Deus também chegue na minha família. Também chegue no meio de nós, né? Antes, eu digo às vezes aqui com os meninos, né? Quando eu digo, vamos rezar um texto, nossa, era uma reclamação maior do mundo. Mamãe, é muito longo, não pode ser só um mistério, não. Aí eu dizia, não, né? Tem que ser o texto inteiro, né? E no início foi difícil, mas agora eles já rezam, já meditam. Vamos lá, sentar aqui para rezar, já vem, senta. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas é normal, né? Mas que vão e faz. Então, se Deus, ele faz o chamado, ele também ele dá a graça para que a gente cumpra esse chamado, né? E Deus vai se encarregar também de tocar no coração do outro aquilo, né? Pronto, muitas vezes aqui em casa a gente já passou por momentos dele não entender aquilo ali, né? De eu ter que sentar, ter que explicar como é, né? Como é que funciona, o que é que está no meu coração, o que é que eu sinto, e a gente senta muitas vezes, e a gente às vezes chora, reza, se reconcilia. Mas é necessário essa abertura e essa sinceridade para que a graça de Deus ele possa agir, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a postura primeira é de quem está se dispondo à vontade de Deus. Então, se eu me dispus à vontade de Deus, se eu me dispus a servir, então eu acredito que o resto, Deus ele vai fazer, né? Deus ele vai fazer no coração do meu esposo, Deus ele vai fazer no coração dos meus filhos e vai me dar meio, sim, de colocar em prática. Mas é claro que a gente também precisa ter a prudência e o discernimento. Né? Também não é porque eu disse meu sim a Deus que eu também vou abandonar minha casa, vou abandonar meus filhos, não. É necessário que a gente tenha esse discernimento de colocar cada coisa no seu devido lugar. Né? Deus é o primeiro, é o importante, mas a família também é importante. Né? Então eu não posso simplesmente servir a Deus e abandonar minha família, abandonar minha casa, deixar meus filhos aí de qualquer jeito, não.
porque o nosso Deus é um Deus de ordem. E quando Ele faz uma obra, Ele faz por completo. Ele faz por completo. Não existe isso de que não vai dar tempo, não, vai dar tempo, a gente vai conciliar. Se a gente se organizar, se a gente pedir a graça a Deus, tudo dá certo, tudo acontece conforme a vontade de Deus. Então, o que eu quero dizer é que a família é sim um projeto de Deus, né? Deus, Ele nos fez família. E toda e qualquer vocação, ela tem como base a família, né? A família é a base de todas as vocações. É da família que vai sair os padres, é da família que vai sair os celibatários, é da família que vai sair as religiosas, é da família que vão surgir novos matrimônios, né? Da família que vai surgir os diáconos, né? Os leigos consagrados. Então, a família é o celeiro das vocações. Então, que a gente não desista, né? O mundo hoje está colocando que é tudo muito descartável, inclusive a família. E eu digo a você, o projeto de Deus não é de criar família descartável, mas é de criar famílias sólidas, famílias firmadas na rocha. Para aqueles que ainda vão casar, eu sempre digo, é tempo. É tempo de rezar, é tempo de colocar o joelho no chão, é tempo de pedir que a vontade de Deus aconteça. A gente já rezou por casais prestes a subir do altar e a gente só fez esse pedido, Senhor, que sua vontade aconteça. E ali o casamento se desmanchou. Pessoas choraram, nos culparam, mas hoje estão felizes e realizadas porque encontraram a pessoa de Deus para a vida delas, né? Então, quem está se preparando, quem está noivo, quem está namorando, peça para que seja feita a vontade de Deus. E para quem já é casado, agora peça a Deus a coragem. Se está difícil, se está turbulento, peça a graça a Deus, porque tudo pode ser mudado pela oração. Eu já vi muitas famílias se reerguerem, muitas mesmo. Muitas famílias saírem do chão e se levantar e se reconstruir. Então, tudo pode ser mudado pela força da oração. Reze e coloque diante de Deus o desejo de fazer a vontade dele, o desejo de ter uma família santa e que é possível sim. Não deixe que o inimigo nem que o mundo destrua seus filhos, sua família, sua vocação. Reze, mesmo que seja você só, mas acredite, basta um para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Basta um acreditar, um justo. E eu digo a você, seja você o justo da sua casa. Crê no Senhor Jesus, tu, e será salvo tu e tua família. Então, não perca a fé nem a esperança, porque a nossa esperança não engana. A nossa esperança é Cristo, o Senhor. Então, abrace sua vocação, abrace a sua cruz, não mais carregue. Abrace e seja feliz, né? Porque você vai alcançar a ressurreição e a vitória em Cristo Jesus. Amém? Eu falo muito. Eles são bem calados, né? Eu sou bem faladeira, né? Jarcilene, muito obrigado de coração realmente pela partilha, por essa família abençoada, né? Muito obrigado mesmo, em nome de Érica, responsável pela missão em Girlando. Muito obrigado mesmo, a Missão Pirangi realmente te acolhe. Deus te abençoe grandemente, a você e sua família. Foi muito bom poder conversar, né? Ter esse momento de partilha, de diálogo contigo. Deus te abençoe, Deus abençoe você e a sua família e que muitos momentos desses possam acontecer mais vezes. Deus te abençoe, minha irmã, com um prazer enorme. Que a Virgem Maria, cada dia, ela possa com seu manto sagrado derramar bênçãos sobre você, sobre seu esposo, sobre seus filhos. Viu? Um abraço, fica com Deus. Amém. Obrigado, Gustavo, Deus abençoe e proteja cada um de vocês que estão rezando aqui conosco nessa noite. Cheirando o coração e até a próxima.